A tradição de capturar indivíduos entre os povos indígenas da América do Norte remonta a tempos pré-históricos. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, as tribos se envolviam na prática de capturar prisioneiros de grupos vizinhos, seja para repor as perdas sofridas em guerras, ou para obter vítimas para tortura retaliatória. Com a intensificação do conflito entre europeus e nativos americanos, o sequestro de cativos brancos se tornou comum, motivado pelo desejo de mantê-los para resgate ou usá-los como moeda de troca em negociações com entidades europeias aliadas. Os primeiros cativos europeus documentados no Texas foram Alvar Nunes Cabeça de Vaca e seus 3 companheiros, sobreviventes de uma expedição de 1528. Embora usassem suas habilidades como curandeiros para fugir do cativeiro, nos séculos seguintes, muitos cativos espanhóis e mexicanos sofreram longos períodos nos acampamentos de invasores Apache, Kiowa, Wichita e principalmente Comanche. Nas décadas após os conflitos entre índios americanos e brancos em 1830, muitos colonos vivenciaram o angustiante cativeiro Comanche. Para entender melhor por que esse cenário histórico era tão temido, vamos explorar o hipotético do que aconteceria se você fosse capturado pela tribo Comanche. Durante o século XVII, as tentativas espanholas de estabelecer assentamentos no Texas enfrentaram forte resistência do povo Comanche, que efetivamente os confinou às regiões sul. Apesar dos espanhóis terem conquistado diversas culturas indígenas americanas, eles foram incapazes de superar os formidáveis guerreiros Comanche, impedindo expansão adicional para o norte. Colonos alemães e americanos, invadindo o território Comanche, inevitavelmente provocavam conflitos e enfrentavam as consequências. Os Comanches lançaram ataques a esses colonos, apreendendo cavalos e gado, assim como haviam feito com outras culturas indígenas americanas e os espanhóis. Engajando-se em suas práticas habituais, os Comanches também faziam reféns, muitas vezes oferecendo devolvê-los em troca de um resgate. Os cativos viviam uma existência repleta de desafios, perigos e, às vezes, morte. A sobrevivência dependia do capricho dos captores e, principalmente, da resiliência dos cativos. Os cativos adultos do sexo masculino, se maduros e em boa saúde, muitas vezes viam suas vidas deslocadas pelo trabalho ou prisão. A oeste do Mississippi, principalmente no Texas, mulheres adultas tinham chance ainda maior de morrer nas mãos dos captores Comanche. As mulheres eram forçadas à servidão, como concubinas ou escravas. Com o trabalho sexual ou trabalho braçal vinha o abuso e maus tratos, muitas vezes levando a mortes prematuras, às vezes sem a chance de um cativo escapar ou se vingar. Rachel Plummer e Sarah Horn, 2 casos infames de captura pelos Comanches, suportaram horrores intermináveis durante seu cativeiro. Contudo, o abuso feminino nos acampamentos não era universalmente aplicado em toda a comancheria. Algumas mulheres receberam um respeito ilimitado, se não inesperado, de seus captores, assimilando-se à banda que oferecia a aceitação. Porém, nem tudo eram flores na planície ocidental, especialmente para as crianças capturadas. Os saqueadores Comanche frequentemente matavam as crianças cativas que ficavam para trás durante as perseguições. Porém, as crianças que chegavam a salvo na aldeia indígena americana encaravam um destino distinto. Elas eram adotadas para preencher o vazio de parentes falecidos, e então acolhidas como verdadeiros filhos ou filhas. Muitos desses jovens prosperaram no estilo de vida selvagem e livre dos indígenas americanos, tornando-se tão assimilados que os esforços de resgate foram desafiadores. Alguns desses jovens se tornaram guerreiros formidáveis, atacando assentamentos.
As meninas brancas capturadas antes da puberdade geralmente eram assimiladas ao modo de vida Comanche e, frequentemente, se casavam com líderes e guerreiros de alto escalão da tribo. Um exemplo notável é Cynthia Ann Parker, que se casou com o chefe Comanche Pita Nocona e deu à luz Kawana Parker, o último chefe de guerra de toda a nação Comanche. Matilda Lockhart, capturada aos 13 anos e submetida a um tratamento severo por uma banda de Comanches, desempenhou um papel crucial na luta da Casa do Conselho de 1840 em San Antônio, quando acusou os Comanches de esconderem outros cativos. A mulher que cuidou de Lockhart após sua libertação, Mary Ann Maverick, descreveu a adolescente da seguinte maneira: ela estava totalmente degradada, incapaz de levantar a cabeça. Sua cabeça, braços e rosto estavam cheios de hematomas e feridas, e seu nariz realmente queimado até o osso. Toda a extremidade carnuda se foi, e uma grande crosta se formou no final do osso. As narinas estavam abertas e sem carne. Ela contou uma história pungente de como os índios a haviam espancado terrivelmente, e como eles a acordavam de seu sono ao grudar um pedaço de fogo em sua carne, especialmente em seu nariz. Seu corpo tinha muitas cicatrizes do fogo. Embora isso seja amplamente aceito por muitos relatos contemporâneos da luta na Casa do Conselho de 1840, deve-se notar que o testemunho de Maverick não veio até meses depois que Lockhart foi recuperada, e ninguém mais presente no retorno de Lockhart à sua família original relatou tais ferimentos horríveis ou experiências na época, incluindo a própria Matilda. A adolescente sofreu um sequestro aterrorizante, independentemente dos detalhes. Tal cenário raramente proporcionava algo além de atrocidades em primeiro lugar. Muitos cativos do Texas encontraram a liberdade através dos esforços de familiares, Rangers do Texas, soldados, agentes indígenas e comerciantes. Claro, o grupo demográfico com menor esperança de sobrevivência eram os bebês e os idosos. Bebês e idosos eram frequentemente vistos mais como incômodos para o estilo de vida nômade e eram eliminados, em vez de libertados, se provassem ser um empecilho. Então, por que toda essa violência, você pergunta? Reconhecidos não apenas por sua expertise em tormento, mas também por serem os guerreiros mais ferozes e triunfantes, os Comanche ganharam o apelido de Senhores das Planícies. Em sua expansão pelas vastas planícies do sul americano, durante o final do século XVIII, originários das Montanhas Rochosas, eles não apenas afirmaram a dominância sobre as tribos locais, mas quase erradicaram os Apaches, um grupo renomado de excepcionais guerreiros a cavalo. Um fator crucial na ascensão implacável dos Comanche era sua superior adaptação aos cavalos em relação aos Apaches. Os cavalos, ausentes nas Américas até serem introduzidos pelos conquistadores espanhóis, catalisaram a transformação dos Comanche de uma tribo modesta e primitiva na região atual de Wyoming e Montana, para uma força formidável após encontrar mustangues espanhóis fugitivos do México por volta de 1700. Sua ferocidade incomparável, combinada com uma adaptação estratégica, facilitou seu domínio territorial, superando o de qualquer outra tribo indígena americana. A expansiva Comancheria, abrangendo pelo menos 250 mil milhas quadradas, tornou-se uma força que não apenas aterrorizou o México, mas também interrompeu a colonização espanhola da América. Cavalos roubados para montaria e gado adquirido para comércio, muitas vezes trocados por armas de fogo, aumentaram seu poder. Em suas expedições de pilhagem, eles abatiam gado, saqueavam assentamentos e praticavam atos horrendos, como sequestro e tortura, independentemente da etnia ou cor de pele de seus cativos. Essas atrocidades levaram a um relato histórico do México, que descreveu sombriamente o oeste sob o domínio Comanche como uma terra de 1000 desertos. Quando os guerreiros Comanche enfrentavam a morte, seu senso de honra os compelia a buscar vingança,
envolvendo tortura e morte. O puro terror instigado pela brutalidade, Comanche levou à atribuição de quase todas as invasões dos nativos americanos a eles. Os habitantes dos territórios texano e mexicano, bem como as comunidades indígenas americanas vizinhas, abrigavam uma apreensão aguda associada à lua cheia, referida como a lua Comanche no Texas. Esta fase lunar marcava a chegada ameaçadora dos Comanche, que procuravam gado, cavalos e cativos. Famosos por suas práticas sádicas, os Comanche confiavam o processo de tormento principalmente às mulheres. Soldados americanos e mexicanos capturados eram submetidos a destinos terríveis, como serem assados vivos em fogueiras. Alguns suportaram a provação de serem castrados e escalpelados ainda conscientes. Entre as torturas Comanche mais excruciantes estava o enterro de cativos até o queixo, juntamente com a remoção de suas pálpebras, expondo seus olhos ao sol escaldante até a morte por inanição. Os registros históricos também relatam casos de cativos sendo espalhados e deixados expostos em uma cama de formigas vermelhas, muitas vezes após a remoção de suas partes íntimas, que eram então colocadas em suas bocas, com os lábios posteriormente costurados. Outro método envolvia amarrar os cativos em couro não tratado, deixados para suportar o calor escaldante do sol enquanto a pele crua verde gradualmente se contraía, levando finalmente à morte do prisioneiro. T.R. Fehrenbach, o historiador por trás de Comanche, A História de um Povo, citou um relato espanhol detalhando os métodos de tortura Comanche infligidos aos cativos indígenas Tonkawa. Isso incluía queimar suas mãos e pés até que os nervos fossem destruídos, seguido pela amputação dessas extremidades e uma recorrência do suplício ardente em feridas frescas. Vivos e escalpelados, os Tonkawas enfrentaram mais mutilações, pois suas línguas foram arrancadas à força para abafar seus gritos agonizantes. Os Comanches lutaram com determinação inabalável, não esperando misericórdia, pois antecipavam o tratamento dado aos próprios prisioneiros. Bebês tinham desfechos fatais durante as invasões, porém, o encontro com mulheres e crianças, Comanche muitas vezes levava soldados e colonos a atos de violência. A ferocidade exibida pelos Comanches poderia ser, em parte, atribuída às suas brutais interações com os notoriamente selvagens colonos espanhóis e aos subsequentes encontros com bandidos e soldados mexicanos. No entanto, uma hipótese mais convincente sugere que a ausência de uma liderança centralizada entre os Comanches contribuiu significativamente para suas práticas cruéis. Veja, as bandas Comanche formaram alianças frouxas de guerreiros saqueadores, lembrando uma confederação de pequenas gangues de rua. Em todas as estruturas sociais, os indivíduos mais agressivos tendem a ser adolescentes e aqueles na casa dos 20 anos. Mesmo que inclinados a fazê-lo, os chefes tribais Comanche não tinham meios para impedir seus jovens de se envolverem em atividades de saque. No entanto, os Texas Rangers provaram ser adversários formidáveis para os Comanche. Atuando como uma força de guerrilha resiliente, eles refletiam as táticas impiedosas de seus equivalentes Comanche. Apesar de serem adversários, existia um respeito relutante entre os dois grupos. Um personagem de Lonesome Dove, Rangers, comentou secamente que se um grupo de Comanche tivesse alcançado pelo menos 1000 guerreiros, teria sido suficiente para tomar a capital da nação. Fascinantemente, os Comanche, enquanto demonstravam hostilidade para com todas as tribos rivais e grupos encontrados, demonstraram uma ausência de preconceito racial. Eles reforçaram suas fileiras, incorporando jovens cativos brancos ou mexicanos, que, se considerados com potencial de guerreiro e pudessem suportar rituais de iniciação, poderiam obter plena adesão à tribo. Os cativos menos robustos poderiam ser vendidos como escravos para comerciantes mexicanos ou, mais frequentemente,
tinham um fim brutal. Apesar da dureza de suas circunstâncias, alguns jovens cativos, ao serem resgatados, lutavam para se aclimatar à vida civilizada e escolhiam fugir, buscando reencontro com seus parentes tribais. Quanah Parker, o proeminente chefe, surgiu como o filho da cativa mencionada anteriormente, Cynthia Ann Parker. O resgate dela ocorreu após a morte do pai de Quanah, em uma invasão dos Texas Rangers. Incapaz de se readaptar à existência civilizada, Parker eventualmente sucumbiu à inanição autoimposta. Novamente, deve-se notar que muitos desses relatos de tortura através do cativeiro Comanche vêm de análises contemporâneas da história dos Estados Unidos da América. A extensão total desses atos depravados provavelmente nunca será conhecida, já que muito da história do Velho Oeste se perdeu no tempo e na criação de mitos.